Boa noite, meus amigos. Eu estou aqui para fazer para vocês uma pergunta crucial. Você sabe o que aconteceria se 60% da população votasse nulo? Haveriam novas eleições? As eleições seriam canceladas? Não, gente. Não é isso que aconteceria. Mas eu aposto que muitos de vocês acreditaram que sim. Como eu também acreditava que sim. Eu reproduzi essa resposta quando perguntaram, quando me indagaram sobre o assunto. Por que eu reproduzi? Porque ela é reproduzida facilmente pelos meios de comunicação. Eu resolvi então pesquisar se realmente era verdade. Eu resolvi pesquisar a veracidade da informação. E dei de cara com isso. Não é verdade. A Constituição, ela defende a República. Ela defende nosso voto republicano. Nosso país é um país republicano, onde a maioria dos votos equivale. Se você anular o voto, o nome já diz, anulou. Você não é escutado, é como se você não existisse. Você simplesmente foi às urnas porque era sua obrigação ir, mas você foi e lá diante da urna, você disse que você não estava lá, que você não estava nem aí para isso, nem aí para a democracia. Você não estava nem aí para votar. Se você vota em branco, seu voto vai para a legenda. Aquela história de que o candidato que estiver ganhando, né? É o partido quem decide. É a coligação. Então, gente, o que você quer? Você escolhe o que você quer. Eu também estou em dúvida sobre as opções. Eu sempre pensei em votar no Lula, porque ele, para mim, foi o melhor governo. Para mim, nós temos nosso livre-arbítrio, nós temos nossa opinião. Você pode não concordar, mas na minha opinião, o Lula foi o melhor governo, sim, com os erros e acertos que ele teve no seu governo. Mas com essa afirmação e a comprovação dos crimes que ele cometeu contra a República, contra a União, eu não sei, eu estou em dúvida. Sim, estou em dúvida. Por quê? Porque a mídia ela não divulgou sobre os outros candidatos. Eu não conheço os outros candidatos. Eu só conheço o Jair Bolsonaro, que concordo com algum ponto de vista dele, só que eu acho que ele é muito extremista. E o Lula, que já foi presidente, que já governou o nosso país, só que tem diversas acusações contra ele. Quem não tem, né? Pouquíssimos, quase zero, é o número de candidatos que chegaram à presidência e que não cometeram erro algum. Quase zero. É praticamente nulo esse número. E então, o que você vai escolher? Você vai escolher se omitir e deixar que os políticos escolham, ou você vai escolher por você? Você vai decidir. Porque, gente, mesmo que toda a população resolver não ir para as urnas, os políticos votam em si próprios. Eles também são população, eles têm direito de votar. Você vai deixar eles colocarem quem eles bem entendem lá? Para roubar mais um pouquinho o nosso país? Eu ouço a todo momento as pessoas falando, eu não gosto de política. Sinto muito, se você não gosta de política, você vai ser sempre governado. Você vai ser sempre o fantoche na mão de alguém. Sabe, porque a política não é ruim, não. A política é apenas a arte de administrar a população, de administrar a sociedade. Imagina você se há uma praça onde é permitido venda de alimentos, de presentes, do que for. Com o número de pessoas desempregadas que tem no nosso país, e se não tivesse nada para organizar, para administrar o uso da praça, seria uma catástrofe, não seria? Seria barraca em cima de barraca, daria briga, daria até morte, porque todo mundo quer um pedacinho de chão, um pedacinho para poder trabalhar nesse meio que nós estamos agora, dessa crise terrível, que eu também sou vítima dela. O que faz ser possível a organização? A política. Política, gente, não é esse monstro de 7 cabeças, não. O que é o monstro de 7 cabeças é a população cada vez inconsciente que a gente forma. Você acha que o político quer investir em educação? O político atual, esse aí que é corrupto?
Ele não nasceu político, não, mas ele se formou corrupto. Ele já era corrupto, ele já tinha essência corrupta. E é a educação que vai impedir que mais jovens se formem com corrupção. A gente tem que formar personalidades afins de lutar mesmo pelo país, assim como foi Tiradentes. A gente precisa de mais pessoas mesmo, mais militantes, mas militantes de verdade, não militantes por conta de um partido ou outro, não. Militantes por uma causa em comum, pela sociedade. É isso que a gente precisa. Voltando ao assunto da notícia falsa que foi divulgada sobre o voto nulo, gente, vamos pesquisar antes de divulgar qualquer notícia que venha na sua rede social, nas mídias sociais. Sabe por quê? Há pouco tempo eu recebi várias mensagens no meu WhatsApp, a mesma mensagem várias vezes. No entanto, o que me chamou a atenção é que a mensagem tinha o mesmo cabeçalho, mas uma foto diferente. Ela dizia algo mais ou menos assim: este rapaz está sendo procurado porque ele já assassinou tantas meninas, tantas crianças. E ele tem o interesse de rodar o estado do Espírito Santo e matar quantas crianças ele conseguir. Só que as fotos das pessoas eram diferentes. Logo eu saquei. Alguém queria prejudicar aquela pessoa poderia ser inocente e estavam utilizando até nome de delegado. Gente, estavam utilizando o nome de delegado para convencer a população de ficar circulando com essa imagem por aí. Veja só, quantas pessoas já não morreram por notícias falsas? Quantas pessoas de bem não morreram acusadas de serem estupradores? Quantas pessoas não foram lixadas depois de, infelizmente, provocarem um acidente ou se envolverem em um acidente e com vítima fatal? Muitas. Você quer ser responsável pela morte de mais alguma pessoa? Eu te pergunto, você quer ser responsável pela catástrofe total do nosso país? Porque ele está se encaminhando para uma. Então, escolha. Qual lado você está? Os políticos também voltam, sabia? Mesmo se toda a população não for para a urna, os políticos vão. E eles vão colocar no poder quem eles querem. Vamos fazer uma campanha do contra? Vamos escolher quem nós queremos? Bora! Eu sei que as opções não são muitas, que não são tão boas quanto a gente deseja, mas vamos. Sabe por que o político não investe em educação? Porque uma população ignorante é muito mais fácil de ser dominada, é muito mais fácil de ser maleável. Você joga para lá, você joga para cá, você enrola. Quando a pessoa tem inteligência sobre determinado assunto, quando ela conhece de leis, quando ela conhece os seus deveres, os seus direitos, ela sabe falar, ela sabe argumentar. E não é qualquer um político que vai te colocar para trás, te chamar de trouxa, não. Eu votei na atual administração no governador Paulo Artung, mas eu posso apontar o dedo na cara dele e falar que ele está fazendo uma péssima administração porque eu votei nele. Eu cumpri com o meu dever de cidadã. Eu votei nele. Eu também votei no Max Filho, que é o atual prefeito de Vila Velha. E eu posso apontar o dedo na cara dele e falar que eu não estou de acordo com a atual administração dele. Mas se eu não tivesse feito isso, eu não poderia. Eu não poderia porque eu não fiz nada, eu me omiti. E você? Você vai fazer o quê? Você vai se omitir também? Gente, vamos nos informar um pouco mais, vamos conhecer, vamos entender de política, porque só uma população unida pode lutar pela população. Não é esse negócio de direita e de esquerda, não. Vamos defender os nossos direitos. Vamos defender o que nós temos em comum, o que nós realmente precisamos. Chega desse negócio de direita e de esquerda. Vamos defender o que é certo e pronto. Apenas isso que eu peço. Bora lá. Você sabe por que a mídia fica aí enganando você? Ela joga na internet, ela joga na televisão o que ela quer que você pense que gosta. Ela joga pra você se tornar um papagaio. Para de ser papagaio, de ficar repetindo o que fulano, o que ciclano quer. Tenha sua própria opinião, pesquise, vá atrás, veja se realmente é verdade.
defenda o seu ponto de vista, concordem ou não com você, mas tem argumentos para isso. Não para de ser papagaio, repetindo que pessoas que você nem conhece, que nem são do seu âmbito familiar, do seu âmbito de amizade. Vamos parar de repetir os outros. Papagaio de pirata? Não, por favor. É mais do que isso que está em jogo, é a nossa população, é a nossa nação, é a vida dos nossos filhos, dos nossos netos que estão aí. Porque se já deu merda até agora, imagina daqui por diante se você não resolver assumir as rédeas da situação, se você não resolver colocar freio nos políticos. Os políticos não são corruptos, não. É a população que é corrupta e se torna política. Sabe por que eu falo isso? Porque todo dia tem um jovem que senta na cadeira de deficiente, de idoso, e finge estar dormindo para não levantar. Todo santo dia tem alguém furando fila. Todo dia tem alguém que recebe o troco a mais e não tem coragem de voltar para devolver. Todo dia tem um funcionário pegando atestado falso para entregar na empresa para não ter o dia descontado, simplesmente porque ele não quer trabalhar ou porque quer prolongar o feriado diariamente. E aí, você quer cobrar de quem? Você quer cobrar que quem seja honesto se você não é? Eu continuo repetindo, enquanto tiver pessoas assim, infelizmente o nosso país só vai de mal a pior. Vamos formar pessoas honestas, vamos formar personalidades, tal como foi Tiradentes, personalidades notáveis. Vamos formar pessoas com inteligência. A mídia, a tecnologia, infelizmente, está deixando as pessoas cada vez mais ignorantes, mais idiotas. As pessoas não se falam mais, as pessoas andam de cabeça baixa na rua. E olha que eu sou da área de tecnologia, tá, gente? Eu sou da área de tecnologia. Eu defendo a tecnologia sim, o avanço da tecnologia, mas não defendo nada disso sobre a humanidade. A humanidade que existe em você deve ser maior do que tudo isso. Pais falando com filhos pelo WhatsApp dentro da própria casa. As pessoas não largam o celular nem para jantar, para almoçar. Isso é triste de ver. E sabe por que isso acontece? Porque a mídia quer que seja assim. Porque o governo quer que seja assim. Porque enquanto você escutar o que as pessoas te impõem, o que o mundo capitalista te impõe para você comprar, o que a TV te impõe para você assistir, o que o governo impõe para você acreditar, vai continuar sendo assim. Nada vai mudar. E aí? Qual lado você quer? Qual lado você quer fazer parte? Há pouco tempo eu vi uma pesquisa, uma enquete, que fazia a seguinte pergunta: o que é mais importante, futebol ou educação? Unanimemente a educação ganhou, mas logo ela veio a perder. Por quê? Quando se perguntou qual era o atual ministro da educação do Brasil, ninguém acertou. E quando se perguntou quem era o técnico atual da seleção brasileira, todo mundo acertou prontamente dizendo que era Tite. De que lado você quer estar? Defender algo requer ter argumentos, requer ter conhecimento. E aí? Você vai comandar ou você vai ser marionete na mão deles? Você que escolhe. Boa noite.